Bom, pessoal, hoje nós vamos ver a parte 3 da trigonometria no círculo. Tá? Nós vamos falar das relações de seno e cosseno dos arcos. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a circunferência trigonométrica ela permite que nós tenhamos no mínimo ali 360 graus. Então, eu posso extrair os valores de seno e cosseno de 0 até 360 graus. Nós conhecemos, usualmente, pela trigonometria do triângulo, os valores de seno e cosseno de 0 a 90. Tá? Mas ângulos maiores do que 90, nós já usualmente não sabemos de forma tão simples. Tá? Por isso a gente vai ter que usar um processo chamado de redução de quadrante. Tá? O que nós temos que ter em mente também os valores das funções seno e cosseno em cada quadrante. Tá? Lembrando que seno, a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante e é negativa no terceiro e no quarto. A função cosseno é positiva no primeiro e no quarto quadrante e negativa no segundo e no terceiro. Tá? Através dessa relação aqui a gente poderia tirar até o sinal da função tangente. Primeiro quadrante seria mais com mais, então ela seria positiva. Segundo quadrante é mais com menos, então ela seria negativa. Terceiro quadrante menos com menos, então ela seria positiva. E no último quadrante menos com mais, a função tangente seria negativa. Tá? Então vamos começar a ver aqui a redução do quadrante, que basicamente, pessoal, é o que? Nós temos, por exemplo, um ângulo, vou chamar de ângulo alfa, dado em algum outro quadrante. No caso aqui a gente vai fazer do segundo para o primeiro, depois tem do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro e assim por diante. Tá? Então eu te dou um ângulo aqui, alfa, vamos supor, te dou um ângulo de... qualquer ângulo aqui compreendido entre 90 e 180 graus. Tá? Então pega lá, sei lá, o ângulo de 160. Como é que eu sei o valor do seno e do cosseno desse ângulo de 160? A gente tem que fazer uma redução. O que é essa redução? Como eu estou no segundo quadrante, o limite que eu tenho de grau no segundo quadrante é de 180. Então, se eu subtrair 180 do meu ângulo alfa, eu encontro um arco côngruo, tá? Cujo valor de seno e do cosseno seja igual. Tá? O único detalhe, que se a gente estiver considerando o segundo quadrante, o valor do cosseno ele é negativo, por conta daquela relação que a gente viu no slide anterior. Ok? Se eu tiver esse ângulo em radianos, o processo é o mesmo. Tá? Então, eu posso te dar esse ângulo em radiano, a gente vai pegar π, que é o 180, e subtrair o valor do ângulo dado em radianos. Isso, lembrando, no segundo quadrante. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, pessoal, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Determine o valor de seno e cosseno de 150 graus. Tá? Então, 150 graus, ele está no segundo quadrante. Tá? Portanto, para eu achar o seno de 150, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 180 menos 150. Tá? Então, ele é equivalente ao seno de 30, que é meio, 1 sobre 2. O cosseno de 150, o processo é o mesmo. Tá? Ele é equivalente ao cosseno de 180 menos 150, que é o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Só um detalhe, pessoal, que é o seguinte, no segundo quadrante, a função cosseno é negativa, então a gente vai ter que considerar aqui o sinal de menos. Tá? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar um arco côngruo a ele no terceiro quadrante, vai ser menos também. E no quarto quadrante seria positivo. Tá? Agora vamos ver um exemplo aqui para o valor em radiano. Tá? Porque isso aqui eu poderia fazer de uma forma bem simples, que seria transformar para grau.
tá? Sem problema nenhum. 2π sobre 3 seria 360 sobre 3, né? Que dá 60, né? Não, 360 sobre 3 dá... Ó, 2 vezes 180, 360 sobre 3 dá 120. Isso. Tá? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus. Se eu for calcular, né, o seno de 120, ele é equivalente ao seno de 180 menos 120, que dá seno de 60. Seno de 60, que seria raiz de 3 sobre 2. Tá? O cosseno de 120, ele seria equivalente ao cosseno de 60. Como eu estou no segundo quadrante, né, então menos o cosseno de 60, que é menos 1 sobre 2. Tá? Se eu fosse trabalhar isso aqui em radiano, eu ficaria com seno de π menos 2π sobre 3. Tá? O que é π menos 2π sobre 3? Eu fico com seno de π sobre 3. Tá? Aqui tem que tirar um mínimo. Né? Se eu tenho π menos uma fração, né, de 2π sobre 3, eu tiro o mínimo. Ficaria 3π menos 2π sobre 3, que dá π sobre 3, que é exatamente igual a 60 graus. Tá? Então aqui a gente só vai fazer a transformação antes para poder obter o valor correto dele. Tá bom, pessoal?